Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Qual é o sentido, o significado de sucesso para você? O que você tem na sua cabeça como sendo o sucesso? Quando alguma coisa, algum projeto seu dá certo, você considera isso um sucesso? Quando vai tudo bem na sua vida, quando o seu emprego vai bem, você tem um bom salário, quando as coisas vão bem na sua casa, ou às vezes até na igreja, você considera isso como sendo um sucesso? Quando sua vida está tranquila e você não está passando por nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de provação, você considera isso um sucesso? Qual o significado do sucesso para você? Será que nós temos vivido o sucesso bíblico? Qual a visão de Deus para o sucesso? Para que a gente seja considerado bem-sucedido, qual será a visão de Deus, o conceito de Deus para isso? A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, a palavra de Deus, ela fala assim: consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, todas as vezes que você tem um plano, um desejo, um projeto, e você coloca isso, você consagra isso, você diz: olha, Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, eu tenho vontade de fazer isso. Mas o que o Senhor acha? Eu consagro isso aqui a ti, Senhor. Diz para mim o que o Senhor acha. Essa é a tua vontade para mim? É assim que o Senhor vê a minha vida? Dentro desse propósito, desse projeto, é esse propósito que o Senhor tem para mim? E a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos isso, tudo aquilo que a gente fizer, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Porque essa é uma forma de nós alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como ela é feita nos céus. E quando a gente consagra aquilo que nós temos vontade, aquilo que é o desejo do nosso coração, quando a gente consagra isso a Deus, nós estamos pedindo a Ele que nos diga qual a visão dele a respeito daquele projeto, a respeito daquele desejo, a respeito daquela vontade que nós temos. E aí ele pode falar que, olha, tá ok, eu concordo, essa é a minha vontade também. Ou então ele pode dizer, não, eu não concordo com isso, essa não é a minha vontade. Ou então ele pode mudar as coisas, fazer aquilo que nós queremos, mas de uma forma diferente, do jeito dele, da forma dele. Então aqui o livro de Provérbios ele é bem claro nesse sentido. Quando ele fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É interessante quando a gente vê, né, que confiar em Deus, colocar nas mãos de Deus as nossas obras,
Colocar nas mãos de Deus a nossa vontade, aquilo que a gente tem vontade de fazer, os nossos desígnios, os nossos projetos. É uma forma de pedir para Deus que estabeleça na nossa vida aquilo que Ele quer. Que faça cumprir na nossa vida a vontade dEle. Sabe, a questão toda por trás desse versículo de Provérbios 16, versículo 3, como é que eu defino? É aquilo que a gente perguntou no começo. Como é que eu defino sucesso para os meus planos? Como é que eu defino sucesso para a minha vida? E a resposta disso também é muito simples. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente consagra a Deus e que traz glória ao nome de Deus pela graça de Jesus, é bem-sucedido, é sucesso. Tudo aquilo que ajuda a outras pessoas, além de nós mesmos, é sucesso. Olha só o que diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Todas as coisas que nós fazemos têm que ser para o louvor da gloriosa graça de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 12, fala assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando a gente pega os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos e consagramos a Deus, nós estamos nos colocando para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós estamos fazendo com que a nossa vida glorifique, louve a Deus. E quando isso acontece, os nossos planos, os nossos desígnios, as nossas vontades são bem-sucedidos. Nós temos sucesso. Olha só o que diz em Efésios, no capítulo 1 também, no versículo 14. A palavra de Deus fala assim: é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Sempre a palavra de Deus está nos dizendo que é para o louvor da sua glória. As coisas que nós fazemos, os nossos planos, as nossas vontades, os nossos desejos, quando são consagrados a Deus, têm que glorificar o nome do Senhor. Tem que exaltar o nome do Senhor. Aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tem que glorificar o nome do Senhor. Tem que dar glória a Deus. Tem que pegar, sabe, a nossa vontade, tem que glorificar o nome do Senhor. Sabe, dedicar as nossas obras e nossos planos a Deus significa entregá-los à vontade de Deus. Não é mais a nossa vontade. Lembra aquilo que Jesus orou? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade de Deus glorifica o nome de Deus. Sabe, Deus nos usa para glorificar o seu nome na terra. Deus usa as nossas vontades, os nossos desejos, os planos que Ele tem para nós, o propósito que Ele tem para nós, Ele usa isso para glorificar o seu próprio nome na terra. E uma coisa interessante é que todos os planos e propósitos de Deus, eles não servem só para nós. Eles não nos edificam só a nós.
eles edificam a todos aqueles que nos rodeiam. Eles servem para o crescimento do reino de Deus. Eles servem para que o reino de Deus seja implantado cada vez mais e pessoas sejam salvas, sejam trazidas para dentro do Evangelho, venham aprender o Evangelho. Os nossos planos, os nossos desejos, eles não podem focar só em nós. Você lembra aquilo que a palavra de Deus diz? Pedi e não recebei, porque você pede mal. Porque você pede para o seu próprio deleite, para a sua própria vontade, para satisfazer só a você. Então, quando nós pedimos, pensando em todos aqueles que nos rodeiam, pensando nos necessitados, nas pessoas que estão ao nosso redor, aí sim nós estamos glorificando o nome de Deus e cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Olha só que interessante o que diz em Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 15, aonde ele fala exatamente isso que nós estamos falando agora. Que quando nós entregamos os nossos planos a Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Olha só. A palavra de Deus diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Muitas vezes nós planejamos, nós colocamos desejo no nosso coração, a gente planeja fazer várias coisas, mas a gente nem sabe se nós estaremos vivos, se nós teremos saúde para fazer aquilo que nós estamos planejando. Nós não incluímos Deus naquilo que nós estamos planejando. Nós não incluímos Deus quando vamos abrir um negócio, quando vamos formar uma família. Será que nós viveremos o suficiente para ver aquele negócio crescer? Para ver aquela família formada? Se nós casamos, sabe, nós precisamos fazer tudo dentro da vontade de Deus. Colocar todas essas coisas debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos diga: faça assim, faça assado, segue por aqui, faz dessa forma, porque Ele está no futuro. Sabe, a gente precisa entender que Deus, Ele é onipresente. Ele estava lá no passado, Ele está aqui no presente e Ele está lá no futuro. Ele já viu o futuro. A palavra de Deus diz que Deus escreveu todos os nossos dias, desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o que nós devemos e precisamos fazer. O correto seria, todos os dias pela manhã, a gente acordar e a primeira coisa que nós deveríamos fazer é olhar para Deus e dizer: Deus, o que o Senhor escreveu para eu viver hoje? Qual o teu propósito para mim hoje? Qual a tua vontade? O que o Senhor deseja que eu faça para o Senhor hoje? No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus ela fala assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que nós fizermos, seja em palavras, seja em ação, a gente deve fazer em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Dessa forma, nós vamos estar confiando que Deus será glorificado através da nossa vontade, através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Sabe, a gente vai estar reconhecendo que a gente não tem poder para guiar os nossos próprios passos. É Deus quem nos guia. Olha só o que está escrito em Provérbios, no capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Todas essas coisas que nós estamos vendo, elas vão determinar se aquilo que nós fazemos vai ter sucesso ou não. Será bem-sucedido ou não. Se nós fizermos as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para nós, com certeza terá sucesso e com certeza será bem-sucedido. Mas se nós não incluirmos Deus nos nossos propósitos, nas nossas vontades, e falarmos assim, não, eu vou fazer do meu jeito, com certeza, você tem quase 90% de chance de quebrar a cara. Você tem quase 90% de chance de não dar certo. No livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus fala assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só, sabe, Deus quer nos abençoar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos fazer chegar a concluir aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente tem vontade para a nossa vida. Não por causa da nossa própria ambição, não para que a gente se vanglorie, como a gente leu agora em Tiago. Porque se for para a nossa ambição, se for para a gente se achar muito bom, nós só vamos ter confusão, só vamos ter egoísmo. Nós não vamos ter bênçãos. Aquilo que a gente faz não será abençoado. Mas se nós fizermos as coisas pautadas naquilo que Deus tem para nós, nos princípios da palavra de Deus, naquilo que Deus tem colocado na nossa vida, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Sabe, é para o nosso bem que a gente coloca as coisas diante de Deus. Para o nosso próprio bem. Deus, ele pede que a gente ande nos caminhos dele, faça as coisas de acordo com o que ele tem, justamente para o nosso próprio bem. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, nós lemos assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você tem um chamado de Deus. Você tem um propósito de Deus. E aí você pode falar assim: ah, mas como é que você sabe? Como é que você pode ter tanta certeza? E eu posso dizer para você, se você não tivesse um propósito em Deus, você não teria nascido. Você não estaria vivo. Porque Deus não permite que nada sem motivo, sem propósito, continue vivo nessa terra. Então, se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você na sua vida, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, quer você já tenha entregue a sua vida para Ele ou não. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem projetos para você.
Deus quer abençoar os projetos que Ele colocou no seu coração. Que essa palavra hoje possa nos mostrar, possa nos trazer à memória, possa nos fazer entender a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer, colocar Deus à frente das nossas escolhas. Se nós vamos escolher um marido, uma esposa, se nós vamos escolher um trabalho, uma carreira, uma faculdade, o que estudar, sabe? Chegar diante de Deus e perguntar: Deus, o que que o Senhor quer que eu faça? Qual o seu desejo para mim, Senhor? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Aonde o Senhor quer que eu atue? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? O Senhor quer que eu seja um advogado na tua presença, um médico na tua presença, um gari na tua presença, um faxineiro na tua presença, mas eu vou fazer tudo na tua presença, de acordo com a tua vontade. E com certeza será bem-sucedido. Que essa palavra hoje nos mostre que Deus ele quer nos abençoar aonde nós estivermos, desde que nós estejamos fazendo aquilo que está dentro do propósito dele para nós. Ele deseja nos abençoar desde que nós estejamos andando nos princípios e nos caminhos da palavra dele. Desde que a gente coloque ele em primeiro lugar, sempre levando ao conhecimento dele tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Que a gente seja tremendamente abençoado por essa palavra, que essa palavra venha nos ensinar, nos dar estratégias para que a gente possa planejar a nossa vida dentro daquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que palavra abençoada! Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande. Que você seja abençoado e que você seja abençoador. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados aqui, as palavras de Deus postadas aqui, são edificantes e merecem ser distribuídas até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama ouçam essa palavra e tenham a sua fé edificada, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Seja você uma bênção. Até o próximo vídeo. Abreijos!